Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Deixa eu acender a luz aqui. Pronto. Bem-vindo a mais um vídeo. Uma coisa que tem me espantado, eu gravei um vídeo, né, indicando aí o livro de João Calvino, né? Alguns calvinistas falam, ô, grande pesquisador, você tem meu respeito e tal. Até um grande amigo meu, o Pignon, um reformador calvinista, né? Ele é de uma igreja clássica dos protestantes e ele é um calvinista, né? Igreja congregacionalista. Me fugiu o nome da igreja que ele frequenta, que foi a primeira igreja protestante a se estabelecer no Brasil. Congregacional. Pronto, a igreja dele é congregacional. Não é a congregação cristã do Brasil, tá? Só que, assim, alguns comentários me assustaram um pouco. Não por terem tom pejorativo, né? Não por ter um tom pejorativo, mas me assustaram um pouco porque, assim, cadê o nível de pesquisa dos brasileiros? Porque é no mínimo estranho quando você... Eles, assim, alguns acharam estranho, né? Um arminiano está indicando obras de Calvino, sabe? Ou, por exemplo, no caso assim, eu indiquei a obra do Isaac Newton, Observações sobre Profecia, Daniel e Apocalipse, e alguns vieram falar, mas ele era assim, ele era assado, Calvino mandou matar tal cara, e não sei o quê. Só que as pessoas, eu acho que elas têm dificuldade em separar os pontos bons dos pontos ruins. Eu percebo isso. Ou, é assim, se não concorda comigo, nesse ponto, não serve, nada do que essa pessoa tenha pesquisado me serve. Que é um erro, assim, tremendo. Você pode ter um cara que é um gênio em Apocalipse e ser uma besta quadrada em grego. Você pode ter um cara que é gênio em grego e uma besta quadrada em Apocalipse. Você pode ter um cara que manja, mas manja muito de Antigo Testamento. Mas se você levar ele para uma discussão do Novo Testamento, ele tem alguma dificuldade. Ou alguém que manja muito de Novo Testamento e ser uma besta quadrada no Antigo Testamento, entendeu? Então, assim, é difícil você encontrar alguém que seja bom no todo. Alguém que saiba tudo. Ou alguém que você concorde com tudo. Sabe? Porque, assim, o mundo acadêmico é você ler o cara, você concordar com algum ponto e discordar dele em outros. Mas você saber retirar coisas boas daquilo. Né? É isso que eu percebo. As pessoas elas têm dificuldade, aqui no Brasil, elas têm dificuldade de separar os pontos positivos dos pontos negativos. Eu falo para vocês, eu não concordo com Calvino. Só que Calvino ele não falou só de predestinação. E às vezes ele é tratado como se ele só tivesse falado nisso, cara. E o cara é muito maior, mas infinitamente maior do que isso. Quando você fala de João Calvino, você não está falando só predestinação. Você está falando de algo muito maior, de alguém muito maior do que só um ponto doutrinário. Pegue o livro de Daniel dele e dê uma olhada. Teve gente falando, eu indico o comentário de Salmos. Então, assim, o cara era um pesquisador. É claro, limitado a seu tempo, limitado às suas crenças. Porque nós também somos assim. Nós somos presos ao tempo e espaço e às nossas crenças. Né? Então, assim, ele não acertou tudo. Mas eu digo, ele também não errou tudo. Tá entendendo? E estamos falando de um clássico. Então, assim, tipo, Calvino, ele escreveu muito. Quantas páginas ele se dedicou a falar de predestinação? Porque se você pegar as institutas dele, é um monte de livros, assim, ó. Entende? Então, aí você vai ver lá 3, 4, 5, 6, 10 páginas falando de predestinação, aí o cara resume toda a obra de 10 mil páginas, 5 mil páginas, de 6 mil páginas, que acho que é 4 volumes. Deixa eu ver aqui, Institutas de Calvino, deixa eu ver aqui. Institutas de Calvino. Deixa eu só ver aqui quantas páginas. Primeira edição.
513 páginas. Ah, não tem problema não. Depois eu vou... Então, assim, você põe aí um livro de 500 páginas, acho que são 4 ou 5 volumes, e você reduzir ela a 10, 12 páginas que ele fala sobre, sabe o quê? Predestinação, que era um ponto das crenças que ele acreditava. Então, tipo, o cara reduz aquela obra enorme a 10 páginas. Ah, Calvino, o que crê na predestinação, né? É no mínimo estranho. Então, assim, quando você tem pessoas que desconhecem outros autores, imagine assim, ó, eu sou adventista, eu só vou citar autor adventista, eu só vou estudar autor adventista. Pelo amor de Deus, cara. É você estampar, isso não é entender nada do que é o mundo acadêmico, é você estampar na sua igrejinha e achar que é isso, só eles estão certos. Cara, existem grandes pesquisadores entre os calvinistas, grandes pesquisadores entre os batistas, grandes pesquisadores da Bíblia dentro dos católicos. Não pense você assim, a igreja não. Tem muito protestante que pensa aqui no Brasil. Tem muito evangélico aí que pensa que os católicos são um bando de Zé Ruela. E não são, cara. Se você falar de teologia mesmo, teologia pura na veia, você tem obras excelentíssimas dentro do meio católico. Então, assim, estou falando aqui de muita... Então, você tem que abrir sua mente e conhecer outros autores. Velho, tem nego aí que vem querer falar de adventismo, mas o cara não conhece os grandes autores adventistas. O cara acha que Leandro Quadros é o grande teólogo da igreja adventista. Que o Rodrigo Silva é o grande teólogo adventista. Não estou falando que eles não sejam. Mas, assim, se você falar de Elias Brasil, Jacques Ducan, se você falar de Milton Torres, se você falar de Bernard A. Taylor, os caras nunca ouviram falar, né? Se você falar de Kaisakubo, um cara que escreveu um dicionário de grego lá, foi professor da Andrews muito tempo. Tipo, os caras desconhecem e querem falar do adventismo, querem falar dos adventistas. O cara pega Calvino, que escreveu muitas e muitas páginas, pesquisou muitas páginas, escreveu muitas e muitas páginas e reduz ele a 10, 12 páginas que ele fala sobre institutas, sobre predestinação. Então, assim, eu acho que é muita ignorância. Muita ignorância. A pessoa vai falar dos católicos, porque os católicos perseguiram. Mano, todo mundo tem suas falhas. Não estou aqui passando a mão, não. Mas os protestantes também perseguiram. E não pense em vocês, não, que se eles não tivessem poder hoje, também não perseguiriam. Não pense em vocês que se muitos protestantes tivessem o poder político na mão, não seriam perseguidores ou tão perseguidores ou até piores do que ocorreu na chamada Inquisição Católica. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa se esquece do tempo e do espaço que a pessoa vive, que a pessoa viveu. Calvino, ao longo dos séculos, continua sendo uma grande referência, assim como Lutero. Mas a gente não concorda com tudo com o que eles disseram. Imagine os protestantes, o Lutero, eu dando um Edo Tensei em Lutero hoje, ele sendo ressuscitado e ele vendo o que os luteranos estão fazendo com a igreja luterana. Se reaproximando da igreja católica. Cara, ele ia pegar uma chinela e ia bater em todos os pastores e expulsar tudo. E aí ia mandar queimar mais da metade na fogueira. Pode ter certeza. Calvino, mesma coisa. Calvino nunca teve tão... Sinceramente, assim, nunca teve a preocupação dele de falar sobre predestinação. Quem teve essa preocupação são teólogos posteriores. Por quê? Você tem João Calvino, aí você tem o Theodor Beza. Aí Theodor Beza se torna professor de um cara chamado Jacobus Arminius. O que acontece? Jacobo Arminius, ele começa a trabalhar a questão do arminianismo. Só que ele também não estava preocupado em falar sobre arminianismo. Quem é que estava preocupado em começar a falar de liberdade, livre-arbítrio, essas coisas? Foram teólogos
posteriores a Jacobus Arminius. Porque o próprio Arminius, a visão dele de livre-arbítrio está mais aproximada ao calvinismo do que ao que você tem de desenvolvimento posterior. Né? Se Jacobo Arminius fosse ressuscitado hoje, ele estaria mais alinhado com os calvinistas do que com os arminianos propriamente ditos. Porque aí você teve um desenvolvimento dentro dos arminianos. E aí os arminianos desenvolvem 5 pontos do arminianismo. Aí não sei o que Calhas d'Água deu, que os teólogos posteriores a Calvino, Beza, vão lá e desenvolvem os 5 pontos do calvinismo, né, que é conhecido como tulip, né, ou as tulipas, né, as tulipinhas. E aí você tem uma treta muito grande entre os arminianos e os calvinistas, e aí vai se seguindo e chegamos em nós hoje. Mas se você voltar nos fundadores dos pensamentos, Jacobus Arminius e o próprio Calvino, eles não tinham preocupação nenhuma em discutir isso daí. Eles tinham outra preocupação, Jesus Cristo. Mas é claro que eles também expuseram as doutrinas deles, aquilo que eles entendiam da Bíblia. Porque Lutero, se eu não me engano, ele também cria na predestinação. Por quê? Deixa eu explicar. Esse negócio de predestinação, ele não é remontado em Calvino. Não foi Calvino que inventou isso. É claro que os calvinistas são os maiores difundidores dessa doutrina em si. Os calvinistas. Só que o calvinismo, você consegue remontar ele até Santo Agostinho. Lembrando que Lutero também era um monge agostiniano. Então, veja, a visão dele sobre alguns pontos é muito parecida com a de Calvino. Né? Entende? Então, quando você começa a conhecer, estudar a história, você começa a perceber que, cara, tem coisa que dá para levar em consideração, tem coisa que não dá para levar em consideração, mas tem que conhecer. Mas tem pessoa que acha que não, porque arminiano não aceita. Né? Estudo de arminiano, ó, não é eleito. Arminiano falando de calvinista. Ele não escolheu estar aqui. Tipo, cara, acho que é a maior burrice, cara, ficar perdendo tempo com isso. Eu tenho amigos aí calvinistas, mano, os caras são amor de pessoa, cara. Sempre quando eu preciso de uma informação, os caras me passam. Também quando eles precisam de uma informação, eu passo para eles. E eu não fico com novelinha. Né? Eu acho que, na verdade, meu campo de batalha é outro, minha linha de frente é outra. Mas tem gente que se mata por causa disso e se esquece de ver Cristo. Se esquece de ver Cristo. Não estou falando aqui para fazer ecumenismo, não estou falando para vocês concordarem com tudo. Mas se esquecem de que o principal da Bíblia é Cristo e levar o evangelho a todas as nações. Só que o cara prefere ficar discutindo com um outro que crê, um outro cristão, ao invés de levar o evangelho à frente. Entende? É correr atrás do vento, mano. Quando as pessoas entenderem que a pregação do evangelho tem que ser levada a cabo muito maior do que a discussão doutrinária em si, estou dizendo para você ser firme nos seus pontos doutrinários e defendê-lo. Mas não se pautar apenas nisso. Porque, cara, tem calvinista que você vai conversar com ele e só fala de calvinismo. Tem arminiano que fala, não, se você for calvinista, não vou nem perder meu tempo para conversar com você. Tipo, aí entra naquilo que eu falei. O cara se fecha. Tem pessoa que é pentecostal e acha que os grandes teólogos do mundo são só os pentecostais. Sendo que os próprios pentecostais utilizam de muitos materiais de outros protestantes, né? De outras denominações. Então, assim, não dá para ficar de enrosco. Não dá para ficar de enrosco. O mundo, ele é muito maior. Imagine, se muitos arminianos hoje descobrissem que o primeiro tradutor da Bíblia em língua portuguesa era um calvinista roxo. Imagine, cara. Não, imagine assim, você chega e fala, você gosta do João Ferreira de Almeida? Então, ele era calvinista. É capaz do arminiano pegar, então, tem que queimar essa Bíblia. Meter fogo. A Bíblia que ele usa por tantos anos. O cara que mais, não vou dizer que mais tradução, mas o cara que muito contribuiu para o evangelho no Brasil, para o protestantismo no Brasil. Agora eu vou, me permita separar. A Bíblia com que muitos evangelizaram no Brasil é a João Ferreira de Almeida. Entendem? Simples assim. Não, eu não converso com ele se ele for adventista. Eu não me inscrevo no canal dele se ele não for adventista.
Não, ele é adventista? Eu não me inscrevo no canal dele. Cara, pô, mano, quantas vezes a pessoa chegava no meu Facebook, velho? Olha a ignorância. Ô, irmão, você é pastor? Não, não sou pastor, não. Não, velho, mas eu vi que você tem muito conhecimento e não sei o que, vi que você passa, tem muitas obras, tem muitos livros. Só uma pergunta, de que igreja você é? Sou adventista do sétimo dia. Quando eu falo que eu sou adventista do sétimo dia, a pessoa simplesmente nunca mais responde. Eu tenho pessoas que deixaram de falar comigo por causa do sábado. Tava num grupo conversando com outro amigo assim, brincando, né? Simplesmente brincando. E o outro cara se ofendeu, velho. Tipo assim, não sei o quê, pá. E foi embora, cara. Tipo, a gente olhou e falou, mano, mas ele tá falando de um assunto aqui e tal, na boa, e o cara pina a carroça. E assim, me bloqueou e tal. E a gente nem tava discutindo esse assunto. Só um amigo meu que chegou e fez uma brincadeira comigo, a questão do sábado, né? E aí o cara falou, na minha Bíblia não tá escrito para guardar o sábado. Eu falei, mano, a mesma Bíblia que você usa é a Bíblia que o cara usa e tal. E aí o cara, não, porque na minha Bíblia não tá escrito para guardar o sábado. Eu falei, mano do céu, é uma ignorância tremenda, velho. É uma ignorância tremenda. Sabe? Né? Então, e também, claro, do lado oposto também, cara, tem muito adventista chato, velho. Sinceramente, cara, eu vou falar pra vocês, tem muito adventista chato. Tem adventista que ele só sabe falar de 3 coisas. Sábado, carne de porco e Ellen White. Dá raiva, cara, dá raiva, cara. Enche o saco. Enche o saco. Então, mano, a nossa mente ela tem que ser muito maior, mas muito maior. A sua visão, o seu conhecimento sobre as coisas tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. As grandes obras de grego foram feitas por batistas. No Brasil, no caso do Brasil, grandes obras de grego foram feitas por calvinistas. A maior gramática de grego em língua portuguesa foi de um calvinista. O primeiro interlinear em língua portuguesa foi de um calvinista. A primeira igreja estabelecida no Brasil, a primeira igreja protestante se estabelece no Brasil, é uma igreja calvinista. E aí, mais de 200 anos depois, porque a maior parte dos evangélicos no Brasil são pentecostais arminianos, a gente tem que rechaçar, queimar, chutar todos os calvinistas. Não, eu não gosto da igreja batista porque ela é fria. Não, eu não gosto dos adventistas porque eles guardam o sábado. Cara, nossa visão tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. O brasileiro está aprendendo a dialogar. O brasileiro está aprendendo. Vai demorar muito para fazer um bom diálogo. Mas o brasileiro está aprendendo. Já teve muita gente que chegou para mim e disse, Adolfo, indiquei você para ser professor de grego do cara. Aí o cara falou, ele é de que igreja? Ele é adventista. Mas não vou ter aula com ele, não. Falou, rapaz, você é besta. O cara chegou e falou, pô, Tom, você é besta. Você está sendo besta, porque se você não estudar, o cara sabe desse assunto, mas não estudar com ele porque ele é adventista, você vai ficar para trás. Porque se você não sabe, um dos maiores críticos textuais do Brasil é adventista. Entende? Então você vai ficar para trás. Teve um amigo meu, João Monteiro, chegou na igreja, né? E aí o professor do seminário estava exaltando o Wilson Parolski. Aí ele foi conversar com um amigo dele que não gostava de adventista. O cara, esse livro aqui do Wilson Parolski é excelente, não sei o que, o cara publicou pela Sociedade Bíblica do Brasil e não sei o que. Então, você sabia que ele é adventista? O cara deu um susto para trás. O manual utilizado na crítica textual, os 2 manuais mais utilizados nos últimos 20 anos, é do Wilson Parolski. Mas olha lá se tem alguma. Se dentro do livro de crítica textual está falando de sábado. Não está.
Está falando de crítica textual. Por quê? Porque o mundo acadêmico é assim, você se pauta nos temas que são necessários. Você pega um estudo de um católico, ele se pauta no estudo necessário. Você quer saber de uma boa defesa sobre os católicos na questão da idolatria? O que o estudo dele sobre idolatria? Leia. Veja o que você vai ver. Veja o estudo dos caras, a argumentação dos caras. O melhor dicionário de hebraico é de um católico no Brasil. Um dicionário clássico do hebraico, assim, utilizado até hoje, é de um católico. O primeiro dicionário em hebraico, acho que um dos primeiros dicionários a serem publicados no Brasil, foi da associação, da união de duas editoras, uma católica e uma luterana, para publicar o dicionário sinodal. Então, pode soar meio contraditório, mas no mundo acadêmico você tem que ter essa discussão. Você tem que ter esse trabalho para o conhecimento. Né? Não estou falando de união doutrinária, que foi aquilo que eu falei que o Lutero, se ressuscitado hoje, desceria a ripa nos luteranos. Mas o diálogo, a conversa teológica tem que ter. Você tem que conhecer outros autores. Não é só pegar um autor ali e achar que aquela denominação só tem ele. Eu conheço muito evangélico que nunca ouviu falar de Ezequiel Soares. Acredite se quiser. Como muitos calvinistas hoje não conhecem Valdir Carvalho Luz. Como muitos batistas também não conhecem WCT. E por aí se segue. Então, as denominações elas são muito maiores do que aquilo que você tenta taxar de calvinista, arminiano, sabatista, imortalista, católico. As pessoas, as religiões, os estudiosos são muito maiores do que isso. Eu espero que você, se assistiu esse vídeo até agora, seja muito maior do que muitas pessoas. Entende? Imagine, eu só vou usar material de adventista, só vou usar material de batista, só vou usar material... Cara, você vai se fechar no mundinho. Por mais que você estude, você não vai sair da sua bolha. E este é o problema do brasileiro. Estamos aprendendo a dialogar, estamos aprendendo a discutir. E vamos crescendo pela graça de Jesus. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Tamo junto aí no campo de batalha.